É, pessoal, temos muitas novidades envolvendo o filme do Flash e também de Superman Legacy. No filme do Flash, o diretor Andy Muschietti postou essa foto de um desenho do Flash Reverso. E com isso, o pessoal voltou a discutir sobre o Flash Reverso, principalmente numa possível cena pós-crédito secreta. Mas assim, será que isso pode acontecer? E o Flash Reverso tinha que ter sido o vilão do filme? Vamos debater bastante isso nesse vídeo. Além disso, também tem a questão do Flash Grant Gustin. Porque além da série do Flash ter começado os últimos 4 episódios da série, o Grant Gustin tá dando entrevista dizendo que se algum dia rolar alguma possibilidade dele voltar para ser o Flash, ele pode voltar. E aí, muitas pessoas querendo ele voltando como Flash Barry Allen, mas será que não seria mais legal ele voltar como Flash Jay Garrick? E o outro assunto que a gente vai debater é a questão do elenco do Superman Legacy, porque o James Gunn confirmou que um dos atores que estavam em Guardiões da Galáxia 3 vai estar no filme de Superman. E isso iniciou uma série de especulações. Que ator ou atriz? Quem será que vai ser essa pessoa que vai aparecer no filme Superman Legacy? E bem, eu vou especular aqui com vocês quem que deve ser. E beleza, esses são os assuntos do vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos começar falando sobre a questão do filme do Flash. O Andy Muschietti postou essa foto aqui do Flash com a descrição #FlashDoodle, que é para ser um desenho meio rabiscado do Flash. Só que o detalhe é que ele não desenhou o Flash, né, na cor vermelha, ele desenhou o Flash amarelo e com esses dentes aqui bem de vilão. Com isso o pessoal começou a especular que esse desenho na verdade era o desenho do Flash Reverso. Porque assim, ó, o traje é amarelo. Como que não é o Flash Reverso? Mas assim, ó, sendo o desenho do Flash ou mesmo o Flash Reverso que ele só quis desenhar ali, isso reacendeu a discussão da presença do Flash Reverso no filme do Flash. Porque assim, ó, a gente sabe que o vilão do filme é o Dark Flash. Por mais que eu quisesse, não vai aparecer o Flash Reverso ali. Mas será que em algum momento do desenvolvimento do filme, eles pensaram em ter o Flash Reverso no lugar do Dark Flash? Porque olha, eu acho que isso é totalmente plausível de ter acontecido. Eles já estão adaptando parcialmente, né, espiritualmente, o Flashpoint. Um dos vilões do Flashpoint é o Flash Reverso. Só que o meu ponto é que eu talvez não fizesse tanto sentido para essa história que eles elaboraram por causa do universo do DCU, colocar o Flash Reverso ali. Porque o Flash Reverso, ele tá ali muito mais como testemunha das coisas que acontecem, e para que ele represente o vilão da saga, para no final ter um plot twist envolvendo ali o negócio do Barry. Não faria sentido nesse filme ter o Flash Reverso, porque o Barry nunca viu o Flash Reverso. Então, para ser um filme do Flash Reverso, teria que também ser um filme de introdução do Flash Reverso. E talvez fosse ser muito mais difícil de executar essa ideia dele como um vilão, só que um vilão de fachada, porque no final das contas, quem fez todo o negócio problemático ali foi o Barry, que voltou no tempo. Esse que é o plot twist da história. O Flash Reverso é clickbait dentro do Flashpoint Paradox. E aí que eu acho que seria muito difícil fazer esse clickbait com um vilão que ainda não foi estabelecido. Porque vejam só, o filme do Flash tem um vilão clickbait, é o Zod. Os próprios trailers estão vendendo o Zod como vilão. Esse é o vilão clickbait, né? Você tá dizendo que ele é o vilão, mas não é o vilão de verdade. É por isso que eu acho que durante o desenvolvimento do filme, eles perceberam que seria muito mais simples de contar a história do Flashpoint, removendo o fator Flash Reverso e colocando um outro Flash ali, que é o Flash que vai ficar preso nesse looping temporal até virar o Dark Flash. E na verdade, no ponto de vista narrativo, do que você quer contar, talvez seja até bem mais inteligente isso. Só que, bem, eles ainda estão adaptando o Flashpoint. E sempre existe uma expectativa muito grande em cima de uma saga tão conhecida assim. E quando você diz para as pessoas que, ó, não vai ter o vilão que aparece na série, sempre vai gerar uma frustração. Eu acho completamente normal. E além disso, quando eles escreveram o roteiro do filme, ninguém imaginava que o James Gunn ia aparecer na DC, ele virar o CEO, não sei o que ia ter o reboot do James Gunn, não sei o que. Eles escreveram um filme, claro, pensando que tudo que o filme iria estabelecer seria o novo soft reboot da DC. E é aí que vem talvez a coisa mais interessante, porque os roteiristas já falaram. Não, mas a gente tinha o roteiro 2 pronto. Se a gente quisesse, poderia filmar o filme rapidamente. Eles falaram isso, os produtores do filme falaram.
Se originalmente esse filme era para ter uma sequência com o Flash, que era aquele negócio que a gente especulava que o Batman Ben Affleck ia ficar perdido no multiverso, e que hoje já foi deletado, mas se a sequência envolvesse isso, com toda certeza eles iriam colocar o Flash Reverso. Por isso que eu acho que eles estavam vendo a não utilização do Flash Reverso no primeiro filme como a escolha mais acertada possível. Ó, não utilizamos o Flash Reverso nesse primeiro filme porque a gente usa o próprio Flash como vilão. E a gente encaixa melhor narrativamente essa história. E aí a gente usa o Flash Reverso no segundo filme, podendo falar de Flash Reverso. Olha, na teoria, poderia ter dado muito certo. Eu até acho um bom plano. Só que, aconteceu o James Gunn, e hoje me parece muito improvável que qualquer ideia estabelecida pré-James Gunn seja mantida ou continuada. É claro, vai depender do filme ter uma boa bilheteria. Mas mesmo assim, é difícil. Gabriel, mas você não tá frustrado que não vai ter Flash Reverso? Assim, sinceramente, eu acho que não, justamente por isso que eu expliquei. Ia ser bem mais difícil de colocar o Flash Reverso nesse contexto de filme que eles querem levar a história, que é o arco do personagem do Barry. A história que eles decidiram fazer, talvez fosse muito mais fácil de colocar o Batman Thomas Wayne nessa história do que o Batman Michael Keaton. Mas eles escolheram o Batman Michael Keaton. Por quê? Pela questão do planejamento do Ramada, de que iria estabelecer o Batman Michael Keaton, como o Batman do DCU. E bem, tudo isso já não tá mais valendo. Gabriel, mas e aquela tua teoria de que o Flash Reverso ia aparecer no filme? Nossa, eu tinha essa teoria, que pra mim é uma teoria sensacional, de que ao invés de você fazer o Flash Reverso como vilão, você coloca o Flash Reverso ao longo do filme, escondido no cenário. Porque ele estaria observando o tempo todo o Barry. E aí você coloca, sei lá, o Flash Reverso aqui na cafeteria desfocado. Mas só por um frame. Olhou, viu, não viu, beleza, vai pra próxima. Aí numa outra cena você coloca ele de novo, por um segundo. Porque daí quando você fosse chegar no filme 2, você poderia dar a cartada de que ele estava lá o tempo todo. Ele até poderia dizer: fui eu, Barry. Sempre fui eu e sempre estive lá. E aí você poderia rever o filme e comprovar de fato que ele sempre esteve lá. Seria genial, na minha opinião. Você resolveria os dois problemas. Você teria Flash Reverso no primeiro filme e no segundo filme você teria ele como vilão. Mas agora, olhando para o cenário do James Gunn, é muito, muito improvável que isso vá acontecer. Mas como easter egg, eu também acho que seria bem legal a participação do Flash Reverso. Eu apoiaria muito mais essa participação cameo do Flash Reverso do que propriamente ele ser vilão. Gabriel, e se esse desenho aí for alguma coisa da cena pós-crédito? Olha, a gente sabe que o Andy Muschietti gosta de fazer esses desenhos, para fazer o storyboard de cenas. Só que eu não sei se ele acha que esse desenho é um Flash Reverso. Não me parece que é o Flash Reverso pra ele. Pra mim é o Flash Reverso. Mas eu acho que ele só pintou ali com a cor que ele tinha, um vermelho que parece um amarelo. E agora a gente tá pensando que é o Flash Reverso. Mas eu acho que pra ele não é o Flash Reverso. Porque assim, ele não ia dar esse mole de postar um negócio super secreto de um desenho rabisco do Flash Reverso. Não ia. Por mais que eu veja Flash Reverso nesse desenho, eu não sei se pro diretor representa o Flash Reverso. Agora, vai que talvez seja uma indicação de uma cena pós-crédito. Porque a cena pós-crédito, ou as duas cenas pós-crédito, que a gente não sabe, isso é um verdadeiro mistério. Ninguém sabe. Aliás, ninguém sabe se vai ter cena pós-crédito mesmo. Gabriel, mas seria muito legal ter um Flash Reverso na cena pós-crédito. Com certeza seria muito legal. Eu, inclusive, disse na minha teoria essa do Flash Reverso que a cena pós-crédito perfeita seria o Tawny de costa olhando para vários monitores e ter toda a vida do Flash ali, ele observando o Flash. Isso seria muito legal. Só que o problema dele aparecer num pós-crédito é a questão da continuidade. É indiretamente querer dizer que Ezra Miller vai continuar. E isso é improvável nesse momento. Porque assim, pro hype, na teoria, no papel, colocar uma cena pós-crédito do Flash Reverso era o ideal, era o sonho. Só que a DC não vive um sonho, a DC vive uma transição do antigo pro novo. A informação que a gente tem é de que o final do filme vai manter tudo em aberto. Acho difícil que uma cena pós-crédito iria já dar tantas indicações do que poderia acontecer, principalmente a uma continuação envolvendo um Flash Reverso. E o diretor iria colocar uma foto desse storyboard um mês antes do filme lançar. Acho muito improvável tudo isso. Talvez esse desenho aqui seja apenas o Dark Flash num visual mais conceitual dele antes dele virar o Dark Flash. Talvez fosse amarelo porque no início do filme ele poderia ter um uniforme amarelo, não sei. Eu só vejo Flash Reverso nessa imagem,
mas não acho que seja ele. E além disso, se for o Flash Reverso, o Andy Muschietti errou o símbolo do Flash Reverso. O símbolo do Flash Reverso aponta para a esquerda, não para a direita. Aliás, isso só indica também que esse desenho é o Flash. Por isso, gente, por mais que eu ache legal, por mais que eu queira me iludir, nesse caso, eu não vou me iludir. Prefiro me iludir com a minha teoria de fã de que o Flash Reverso vai aparecer um frame perdido ao longo do filme. Prefiro me iludir nessa teoria do que achar que vai ter uma cena pós-crédito do Flash Reverso. Isso é um sonho que, infelizmente, tá muito distante da realidade. E beleza, chega de falar do filme Flash, vamos falar do outro Flash, o Flash Grant Gustin. Pessoal, começaram aí os últimos episódios da série do Flash. Nesse momento, faltam 3 episódios pra terminar tudo de vez. Só que esses 3 episódios faz tudo parte de uma saga. Eles estão chamando de parte 1, 2, 3 e 4. E a parte 1 saiu na semana passada, que teve inclusive uma cena muito interessante, que eles reproduziram uma cena da primeira temporada, que um Flash aparecia desfocado, que era um Flash mais velho. E ele avisava pro Flash novo não fazer nada. E agora a gente vê que esse Flash tá velho e ele que faz a mãozinha pro Flash mais novo não fazer nada. Pô, isso aqui eu achei genial. Falem mal da série do Flash, hein? Fala mal. Eu falo, mas só quando merece. Nesse caso aqui, eles mandaram bem demais, uma ideia sensacional, uma ideia de Flash. É claro que quando você olha a perspectiva da casa ali da mãe do Flash, tá tendo uma convenção de Flash, né? É o Flash novo, é o Flash velho, é o Flash reverso. Pô, eu acho que tem uns 4 Flash contando com Flash reverso. É muito Flash pro mesmo lugar. Mas enfim, é um paradoxo e eu achei bem legal isso aqui. Bem Flash. Uma coisa que aconteceria numa run do Mark Waid, sabe? Eu gostei demais disso. Muito bom. E agora a gente tá nessa expectativa dos 3 últimos episódios, deles manterem esse nível aí, que foi um episódio bem bom da série do Flash. Assim, ó, depois de eu assistir Titãs e assistir esse episódio do Flash, Flash tá aqui, Titãs tá aqui. Olha o nível que tá Titãs. O Flash, conseguiu se sair muito bem. Tá se saindo muito bem aí nesses últimos episódios. Muito embora seja uma montanha-russa, né? Teve coisas muito ruins nessa temporada. E aí tem esse momento maravilhoso aí, que foi tipo a melhor coisa dos últimos 3, 4 anos de Flash. Vai entender Flash, né? A série proporciona essas maravilhas, essa montanha-russa de emoção. Você sente raiva de querer matar os roteiristas numa semana, e na outra semana você tá chorando pela série. Só que bem, últimos 3 episódios do Grant Gustin, como ele já tá no momento de despedida, ele tá dando várias entrevistas aqui, falando sobre o personagem, e o pessoal tá começando a fazer perguntas pra ele se algum dia ele voltaria a ser o Flash. E o Grant Gustin disse que provavelmente vai ser associado com o personagem do Flash pro resto da vida dele, mas que ele vai estar sempre disponível para escutar qualquer ideia de Flash. E assim, eu lanço a pergunta para vocês. Vocês gostariam de ver o Grant Gustin em algum outro projeto envolvendo o Flash? Porque assim, tem muitas pessoas que gostariam que ele fosse o Flash do DCU, né, substituindo o Ezra Miller. Assim, ó, eu sou bem contra essa ideia. A DC tá tentando entrar numa nova era. Pra mim não faz muito sentido você colocar um personagem da CW e ele virar um Flash cheio de experiência ainda. Não sei, acho isso completamente estranho. E agora que eles viram que é melhor ter um novo Batman pro DCU, um novo Superman também, eu não sei por que eles iriam querer ter o Flash da CW, sabe? Pra mim não faz muito sentido. Mas o que eu gostaria de ver é o Grant Gustin um dia voltando para algum projeto envolvendo Flash. Não tô dizendo para agora, tô dizendo assim, ó, daqui a 10, 20 anos, porque o Grant Gustin é o candidato ficha número 1 para ser um possível novo Jay Garrick. Sabe como o John Wesley Shipp foi Flash no passado e agora foi o pai do Barry e também foi o Flash do Jay Garrick? Eu sinceramente acho que eles tinham que fazer exatamente isso. O novo DCU vai começar, vai ter um novo Flash, um novo ator para ser o Flash. Talvez nem seja o Barry, o Flash do DCU, seja o Wally, bem, enfim, não importa. Mas um dia vai ter um filme do Flash que ele vai se encontrar com o Flash de Jay Garrick. É impossível isso não acontecer. E se um dia isso acontecer daqui a 10, 20 anos, eu queria que fosse o Grant Gustin. Tal qual o Tobey voltou pro Homem-Aranha, o pessoal tinha muita nostalgia pelo Tobey, eu também. Eu acho que daqui a 20 anos, a nostalgia pela série do Flash vai ser bem grande. O pessoal vai reconhecer de fato que não era tudo isso, mas vai ter muito carinho, sabe, pela série. Tal qual a gente tem com Smallville. Pô, Smallville também era como Flash, também teve altos e baixos, também teve episódios bem ruins, também CGI era precário, mas tinha muita coisa de Superman legal naquela série. Tinha boas ideias, uma boa execução de personagem, e a série do Flash também. E hoje a gente tem muita nostalgia pelo Tom Welling, pelo Smallville. Eu tenho, cara, eu tenho muita. E eu acho que daqui a 10, 15 anos vai ter a mesma coisa pro Flash Grant Gustin. Por isso que eu sou a favor dele voltar como Jay Garrick. Não hoje, não amanhã, não daqui a 5 anos, daqui a uns 10, 15. Porque imagina assim um impacto. Você tá desenvolvendo o DCU.
E aí lá no capítulo 3 do James Gunn, o Flash do DCU tem um filme, ele viaja para uma outra terra e ele encontra o Grant Gustin, e daí tem esse plot twist, ele não tá como Barry, ele tá como Jay Garrick. Assim, seria uma baita cena pós-crédito, iria fazer todo mundo cair no cinema, ia ser sensacional. Por isso, assim, eu até vi isso num Twitter, que eu não lembro quem foi, que ele disse bem assim, ó. Gostaria que o Flash Jay Garrick virasse uma tradição, sendo o Barry de alguns anos atrás. Reproduzindo o que aconteceu com o John Wesley Ships, fazendo com o Grant Gustin. Perfeito, assim, ó, adoraria ver isso acontecer. Mas assim, isso daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aí se vocês gostariam que o Grant Gustin voltasse como Jay Garrick no futuro. E beleza, agora vamos pro último assunto, que é a questão do elenco do Superman Legacy. Que um ator ou atriz que estava no filme do Guardiões da Galáxia 3 vai estar no filme do Superman Legacy. E aí, meus amigos, isso acendeu uma grande discussão. O pessoal começou a fazer um monte de fancasting, teorizar o que poderia acontecer. O Chris Pratt a gente sabe que não vai ser, porque o próprio James Gunn já confirmou que ele não é o Superman. E o casting que o pessoal mais comentou que poderia acontecer é o casting da atriz da Mantis como Lois Lane, que é a Pom Klementieff. Olha, esse casting faz muito sentido e eu até acho que seria legal dele acontecer. É só que talvez ele seja um pouco óbvio demais. Não sei se ele iria acontecer aí nesse nível. Eu tenho a sensação que o James Gunn, ele falou isso, mas no sentido abrangente. Ele não estava falando dos personagens principais. É porque o Superman a gente sabe que teve teste de elenco. A princípio também teve um teste de elenco pro Jimmy Olsen, mas ninguém confirmou isso. Se teve um teste de elenco para esses dois, talvez também tenha para Lois Lane. O que eu acho bem mais possível de acontecer é ele não fazer teste de elenco para Perry White. O cara lá da polícia, o Dan Turpin, por exemplo, esses personagens, talvez o Jonathan e a Martha Kent, o Jor-El, esses eu acredito que não vai ter um teste grande de elenco. Me parece que o teste de elenco é realmente para Superman, Jimmy Olsen e Lois Lane. Gabriel, não tem ninguém do Guardiões da Galáxia que você gostaria de ver? Todos eles, eu acho que podem entrar na DC. Eu só não sei se eu gostaria de ver eles no Superman Legacy. O Dave Bautista aqui, eu já falei que eu gostaria de ver ele como Hugo Strange. Eu acho que ele poderia fazer um Hugo Strange surpreendente. Poderia ser muito bom. Então eu não gostaria que eles gastassem o Dave Bautista para ser o Perry White, sabe? Que tudo bem, o Perry White, importante, editor do Planeta Diário ali, grande personagem, importantíssimo para a história do Superman. Mas pro contexto do universo, não sei se ele iria querer fazer isso. Como o Hugo Strange, seria muito mais legal. Por isso que eu acho que pode trazer um monte de gente que tá no elenco do Guardiões da Galáxia. São todos competiticíssimos. O Bradley Cooper, que faz a voz do Rocket Raccoon, poderia vir pra DC. Até o Chris Pratt, que eu tanto critico o Chris Pratt. Eu só não quero ver o Chris Pratt como protagonista. Como Gladiador Dourado, não. Se ele vier pra DC, o que eu acho difícil de acontecer, eu queria que ele fosse um coadjuvante. Porque isso é uma coisa importante. Com certeza vai ter mais de um ou dois de Guardiões da Galáxia que vão aparecer no universo DC, não só no Superman Legacy. O mais importante pra mim é que esses atores não façam o mesmo tipo de papel. Isso eu não quero que aconteça. Chama o Bradley Cooper pra fazer a voz de um personagem da DC, tipo Rocket Raccoon. Não, se ele vier, quero que ele venha como ator, fazendo algum papel legal, sendo ele ali, sabe? Isso sim eu gostaria de ver. E não apenas a reprodução do que a gente viu no Guardiões da Galáxia. De novo, não acho que o James Gunn vai fazer isso. Quando ele escalou o Michael Rooker lá no Esquadrão Suicida, todo mundo falou, ah, mas ele vai ser importante. Aí o Yondo aí vai ser importante nesse filme Esquadrão Suicida. Ele foi um dos primeiros a morrer no filme. Inclusive, me pegou de surpresa, porque eu não pensei que ele iria matar o personagem do ator do Yondo. Mas não, ele chegou ali, matou ali, não tem... É isso aí. Pegou desprevenido, me surpreendi e adorei a participação do Michael Rooker como o Savant do filme, mesmo que tenha sido só 1 minuto. A Pom fazendo a Lois Lane, eu acho um casting diferente. Porque a Mantis é um jeito, a Lois Lane é outro, completamente diferente. Poderia trazer ela pra esse papel e ser, tipo, muito bom. Mas é aquilo que eu falei, acho que a Lois Lane vai ter um teste de elenco também. De qualquer jeito, estamos em maio, falta aí, ó, no máximo uns 80 dias pra gente saber o elenco do Superman Legacy. Cara, tô muito empolgado. Quero muito saber esse elenco, velho. Tô muito curioso pra ver. Porque assim, ó, o que eu tô botando de esperança nesse filme do Superman não é pouca coisa. E galera, essas são as novidades envolvendo DC hoje. Eu fico por aqui, muito obrigado, e vocês sabem, dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades envolvendo a DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.